galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona, sempre um dia de fortes emoções e ontem eu realmente me surpreendi. Dividi o vídeo em 4 partes e vamos começar falando dele, Luiz Inácio Dilma da Silva. A CNN trouxe um complemento para uma informação que a gente comentou no vídeo ontem, envolvendo aí Lula, nomeações para a COP30, aquela matéria que falava da Janja. E ontem foi o dia, anotem, 27 de setembro de 2024, e pela primeira vez eu vi a turma da esquerda falar no Brasil 247 com todas as letras que Lula abraçou a agenda woke. Lula traiu o movimento. E falaram mais. Falaram que o PT, do jeito que tá indo, vai acabar. Que Lula, assim, o PT é Lula, basicamente. E a coisa tá de mal a pior. Falaram sobre algumas coisas que o Disseu andou falando, enfim. Tem um prato cheio de vídeos pra gente ouvir juntos, fazer alguns comentários. Aí depois vamos falar sobre a questão da Starlink. Não sei se dá pra falar que surpreendeu, né, o que aconteceu ontem, os novos pedidos aí por parte do ministro para Starlink se desbloquear. E tem algumas coisinhas extras pra gente comentar nesse assunto, que acho que são relevantes, para falarmos daquela imagem, né, do que o Brasil segue atrasado. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque a JBS, né, os irmãos Batista, na verdade, voltaram para os noticiários. E o que é que tem de relação com os irmãos Batista, com as tias do Zap e com a agenda ideológica? Qual a conexão dos irmãos Batista com as tias do Zap? Acharemos. E depois vamos falar da maior polêmica do dia, que eu acho que começou no final da noite ontem, deve render ao longo do dia de hoje, pelo menos é o que eu acho, a não ser que todo mundo finja que não viu. Vamos falar de eleição, esquerda versus direita, Lula versus Bolsonaro e muita confusão. Mas vamos lá, que hoje tá. Gente, rapidinho aqui. Agronegócio estima prejuízo de 14,7 bilhões com incêndios. Tem nem o que explicar aqui. Em uma frase, o Esquerda da Net resumiu tudo. Narrativa: os incêndios são culpa do agro. Aí é a realidade. Será que o agro iria trabalhar para ele ter um prejuízo de quase 15 bilhões? Isso faz algum sentido? Eu acho que não. Então, não sei de onde é que a esquerda tira essa narrativa, mas é furada. Caio Junqueira trouxe aqui uma revelação muito importante. Ontem estávamos comentando daquela matéria que falava que o Lula está pensando em nomear a Janja para um dos 4 cargos mais importantes da COP30. E eu falei, gente, não fica preso na manchete. Quando você vai ler no texto, a coisa vai ficando mais interessante. Falando de André Aranha Corrêa do Lago, Ana Toni. E lá no final aparecia a aliada do Dória, Patrícia Ellen, sendo nomeada, né, através do lobby do BNDES. E a gente relembrou, no ano passado, que a Patrícia Ellen entregou para o Haddad um plano de transição, né, ecológica, energética, sensacional, verdíssimo, do jeito que a turma SG gosta. E esse grande pacote de investimento caberia ao BNDES comandar a parada, né? Baita curiosidade também. É o que Caio Junqueira agora disse. Diretora do BNDES diz que não autorizou nome em lobby para a COP de Belém. Opa! Está ocorrendo ingerência no BNDES do Lula? O que é que está acontecendo? O BNDES foi sequestrado? A diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança do Clima, Luciana Costa, disse à CNN na manhã desta sexta que não autorizou que ela fosse incluída em um lobby para indicar nomes a um cargo na COP de Belém, COP25. O nome de Luciana Costa consta em uma carta endereçada ao Itamaraty defendendo que Patrícia Ellen, ex-secretária do Dória, ocupe um dos cargos-chave da COP. Como é que o nome dela tá nessa carta, se ela não autorizou? E aí? Quem é que produziu essa carta, né? Curioso. Muito curioso. Avançando aqui. Ontem, a live do Rui Costa Pimenta com Leonardo Atush foi, assim, sensacional. Sem brincadeira. Tinha tempo que eu não me divertia vendo a esquerda lamentando sobre o seu destino trágico. E assim, por mais que eu acho bom ver eles assumindo que a coisa tá feia pra eles pelo menos estão fazendo autocrítica, isso é importante. Mas enfim, tem uma série de vídeos pra gente ver. O primeiro deles é esse daqui, onde eles estão falando que se o Lula for trazer o Biden pro Brasil agora,
para visitar a Amazônia. Eles vão fazer uma campanha de mobilização contra o Lula e contra o Biden. E ainda fala do discurso do Lula na ONU. É esse aqui. O que você achou do discurso do Lula, Rui? Achei muito ruim. Primeiro que parece eu não sei, parece um discurso de uma pessoa que está vivendo numa outra realidade, né? Falando lá que gasta muito dinheiro em armas enquanto o povo morre de fome e tal. É um discurso, naquele ambiente lá, é um discurso meio absurdo, tem um ar assim meio delirante, eu achei. Achei muito ruim a colocação do Lula sobre a Palestina. Falou que o 7 de outubro foi um ataque terrorista de fanáticos religiosos. Falar isso depois de um ano de conflito é demais. Eu tenho dificuldade até de aguentar esse tipo de declaração, né? Falou que na Palestina tem uma crise humanitária, né? Não usou a palavra genocídio, porque da outra vez deu aquela confusão toda, ele recuou disso, né? Criticou a Rússia, porque é ridículo também, né? Criticou a Rússia porque a Rússia invadiu um outro país e isso daí é não cumprir com a lei internacional. Ridículo. No quadro político internacional que nós estamos vivendo, é uma coisa ridícula. E depois, na saída da ONU, o Lula, todo alegre lá, falou para os repórteres, vamos ver se o Biden vai na Amazônia. O que o Lula quer com o Biden? Okay. Se o Biden for na Amazônia, nós vamos organizar um protesto aí, o mais agressivo possível, né? O homem é um carniceiro. Eu não sei, o Lula perdeu totalmente a noção da política internacional dele. Na minha opinião, totalmente. Chegou o dia, né? Não tá dando pra aguentar mais. Tô falando pra vocês há muito tempo. Aqui só confirma, eu gosto dessas confirmações. Lula abandonou, ou pelo menos colocou na Série B. Na Série B em segundo lugar, né? Em segundo plano. A esquerda tradicional. A esquerda tradicional, os comunistas, a Folha de São Paulo, toda essa turma, eles não são mais a prioridade do Lula. A prioridade do Lula é ficar de amor com Joe Biden. É receber prêmio do Bill Gates. É fazer discurso globalista, falando de emissão de carbono, desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, combater as redes sociais, o extremismo, toda aquela ladainha chata. Isso é o que se tornou o Lula. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. E aí a live foi prosseguindo. Aqui já é bem mais do meio pro final. Esse é o ápice. Esse daqui é o melhor de todos. Difícil ter... Os outros são bons também, mas esse daqui é muito fora da curva. Cadê, ó? Se liga. O Rui, você acha que essa renovação, então, ideológica deve ser o quê? Uma afirmação de um programa socialista, objetivamente? Eu acho que o que uma parte do PT quer, né, é que o partido seja mais à esquerda, mantenha uma fisionomia política mais à esquerda, ainda que mesmo que seja uma fisionomia política retórica, mas que seja mais claramente à esquerda, porque o Lula não liga para isso. O Lula ele vai fazendo a política dele e ele não... Assim, é uma política que vai da esquerda para a direita com grande facilidade. Então, o PT não tem fisionomia política nesse sentido. Algumas coisas sim, mas na maioria das coisas não. E nós estamos vivendo uma época difícil porque o que o pessoal diz que é esquerda é um liberalismo imperialista, que é a cultura woke, né? Isso o Lula abraçou. Ele tem feito isso daí. Então, eu acho que o pessoal quer uma definição ideológica mais clara. Mas o grande problema do PT é a falta de presença organizativa, militante, fora das eleições. Bom, nas eleições também o PT não tem. A presença organizativa é dinheiro, é um esquema eleitoral, né?
Eles sentem que o PT não põe gente na rua. Não põe? É mesmo, o PT não coloca ninguém na rua. E você vê no início, ele fala, cara, nem que seja pelo menos algo retórico. Que é a tradução, né? Bicho, pelo menos disfarça, Lula. Petistas, pelo menos disfarcem, sabe? Nem que seja da boca pra fora, mas disfarça. Finge que você é de esquerda, Lula. Finge, amigão. E o que eu digo pra vocês, acho que não precisa ficar repetindo nem explicar muito, não fica preso nos termos que ele usa. Ai, direitista, o Lula fica entre a esquerda e a direita. Aí você fala, lá vai o Bocó, o Lula é de direita. O que é direita pra esse cara? Pra ele o PSDB é de direita. Pra ele o MDB é de direita. Pra ele o PSD é de direita. Vocês são de extrema direita. Então, se ele falar de extrema direita, ele nunca fala isso do Lula. Lula vai até a direita, ou seja, Lula se mistura com o centrão, com a burguesia brasileira. Ele até vai falar isso ao longo do tempo. E é o que eu digo. Quando ele fala liberalismo alinhado ao imperialismo, traduz pra... Cara, o Lula tá fechado com o globalismo. Todas as pautas que ele tá colocando na mesa, todas são assim. Cara, é um traidor. Traiu a própria esquerda, cara. Mas isso estava óbvio há mais de 20 anos. E o Rui Costa Pimenta é ex-petista. Lá nos anos 80, 90, aquela organização que o PT é uma mistura de várias frentes, né, que convergiram na criação de um partido. Você tinha as alas majoritárias, as minoritárias. Uma das alas minoritárias era o PCO, que depois romperam e criaram o próprio partido deles. Mas vamos continuar. Twitter pediu para voltar. O ministro falou, tá bom, desde que você cumpra com algumas coisinhas que estão faltando. Mas tá ali, né? O ministro mantém bloqueio e condiciona a volta a pagamento de multas. O ministro afirma que a volta das atividades da rede social no Brasil depende da Starlink desistir de recursos contra a decisão que determinou a transferência de seus recursos para a União para saldar sanções contra o Twitter. O empresário Elon Musk, dono do Twitter, é também acionista da empresa de internet via satélite. Perceba, se Elon Musk desistir desses recursos da Starlink, falar, não, pode usar o dinheiro da Starlink para pagar, não vai ficar parecendo que Starlink e Twitter é a mesma coisa? E aí vai meio que esvaziar aquelas críticas, não pode confundir os CNPJ, né, são empresas separadas. Já imaginou se você pune a Ambev por contas americanas? Uai, Elon Musk, ele concorda, ele abriu mão do recurso, esvazia, né, essa crítica que vinha sendo feita. O ministro também afirma que o Twitter deve pagar 10 milhões pela manobra que fez a rede social voltar a funcionar no país há 2 semanas, né, 5 milhões por dia. Ele também determinou que a representante legal da plataforma, a Raquel de Oliveira Villanova Conceição, pague R$300 mil de multa. O término da suspensão do funcionamento da rede em território nacional e, consequentemente, o retorno imediato das suas atividades dependem unicamente do cumprimento integral da legislação brasileira e da absoluta observância às decisões do Poder Judiciário. Em respeito à soberania nacional. O ministro invocou a soberania nacional, sim. O ministro aponta que a plataforma já cumpriu alguma dessas ordens, como bloqueio de perfis determinados por ele. Ele diz, porém, que as multas determinadas à empresa não foram quitadas. A multa de Villanova, segundo ele, foi por descumprimento reiterado de ordens de derrubada de perfis. Pessoas ligadas ao Twitter tinham expectativa que a plataforma voltasse a funcionar no país no início da próxima semana, o que deve ser adiado com a nova decisão. Aí some isso, com esse tweet aqui, perfil oficial. O Twitter está dedicado a proteger a liberdade de expressão dentro dos limites da lei e reconhecemos e respeitamos a soberania dos países em que operamos. Acreditamos que o acesso ao Twitter pela população brasileira é essencial para uma democracia dinâmica e continuaremos a defender a liberdade de expressão por meio do devido processo legal. Não preciso nem falar que esse tweet aqui caiu muito mal, muitas pessoas reclamando, várias pessoas chamando Elon Musk de frouxo lá no Twitter, né? Eu não acho que ele eu não sei nem se ele sabe o que significa essa palavra frouxo, e mesmo que ele souber, eu acho que ele não tá nem ligando. A CNN também traz um complemento, e aí eu
vou fechar todo o raciocínio. Para aliados, o ministro não vai apressar a decisão sobre o Twitter. Sem pressa. O meu chutômetro é que ia voltar quinta-feira. Meu novo chutômetro só vai voltar agora depois das eleições. Depende das expectativas ao redor do ministro. O magistrado tende a não apressar a decisão sobre a volta do Twitter. Na avaliação de pessoas próximas ao ministro e fontes do meio jurídico, não há, por enquanto, movimentação que indique uma decisão rápida para que a empresa retome as operações no país. No Supremo, neste momento, prevalece o entendimento de que o empresário Elon Musk se rendeu. E eu não acho que esse entendimento é apenas no Supremo. Eu acho que esse entendimento é geral. Elon Musk se rendeu. O que contribui para fortalecer a corte, sim. A cada nova decisão, gente, é uma nova decisão. E a depender da decisão pode, inclusive, criar novos precedentes. A gente observou ao longo dos anos diversos tribunais ao redor do país, diversos juízes, dar decisões onde eles citam decisões que foram tomadas pela Suprema Corte no âmbito de algumas coisas ligadas aí à liberdade de expressão, né? Aqueles inquéritos que vocês conhecem muito bem. A Corte saiu fortalecida, mais uma vez. Trata-se, na avaliação de um ministro do Supremo, um desfecho importante do ponto de vista institucional, tanto para a Corte e para o país como um todo. No entanto, a expectativa é se essa decisão do ministro sairá ou não antes das eleições municipais. Eu acho que não. Ontem, após anunciar a entrega da documentação, o Twitter declarou que o acesso à rede no Brasil é essencial para a democracia próspera. A companhia também disse que seguirá defendendo a liberdade de expressão e o devido processo legal. Aí eu quero mostrar aqui para vocês algo que quem assiste de forma mais recorrente os vídeos já deve ter visto. O nosso famoso ciclo do herói, ciclo do Salvador. Tudo que aconteceu agora aconteceu em abril. Nada novo. Elon Musk carregando. Até as revelações que Elon Musk falou que ia revelar foram as mesmas coisas que ele já tinha revelado em abril com o Twitter Files. Sem tirar nada novo. Nada novo. Em abril, ele prometeu que iria desbloquear os perfis. Não desbloqueou. Agora ele falou, vou desbloquear. Bloqueou. Qual o saldo final disso tudo? Não sei. Eu sei que já está em 18,3 milhões das primeiras multas, mais 10 milhões da segunda multa, mais 300 mil para Raquel, mas aí de boa, Elon Musk é bilionário, esse dinheiro não faz falta. E a multa para as pessoas que acessaram o Twitter? E o desgaste? E a perda desse potencial eleitoral, dá para falar, não sei se esse é o melhor termo, mas assim, o uso do Twitter para levar informação, gerar debates. O debate público brasileiro ficou muito prejudicado sem o Twitter, muito prejudicado. Se formaram bolhas e dentro das próprias bolhas começaram a ocorrer movimentos das pessoas brigando entre si, como tá agora, chega a tá chato. Tá todo mundo observando. Aí vamos olhar aqui, porque o desfecho do ciclo do herói é sempre o mesmo. Existe uma insatisfação que é legítima. E aí começa um debate em torno do que está acontecendo, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. E tinha uma insatisfação antes dessa questão do Elon Musk, que vem pelas mãos aí do Verdivaldo e do Fábio Serapião. Que o Verdivaldo falou que vai voltar, mas desapareceu tem muito tempo. Talvez o Verdivaldo esteja esperando passar o período eleitoral, porque na eleição ninguém presta muita atenção no que está acontecendo. Talvez seja isso. Eu sei que tinha a insatisfação, surge Elon Musk, gritaria, começa a repercussão. Começa a ter o hype. Eita, mais uma vez, Elon Musk, Aí começa a corrida pelo like. Atenção, aí vem a galera do urgente, né? É um novo... Tem uma turma da direita que tá abusando do urgente, grave, aconteceu agora, atenção. Aí começam a surgir os heróis. Mas dentro do herói, tem o herói dos heróis, que é o Salvador. Começa a aparecer os heróis, que vai fazer, vai acontecer, vou protocolar isso, protocolar aquilo outro. Muitas vezes colocando na mesa, né, ações são propostas que eu acho que elas estão meio longe da realidade do seguinte ponto, assim, do possível. Qual é o cenário que temos no Brasil hoje
qual é a composição da Câmara, qual a composição do Senado, qual a composição das autarquias, dos tribunais superiores, qual a composição, será que tem força para algumas medidas? Talvez tivesse focado na questão do VPN, a gente pudesse ter evitado o prejuízo eleitoral de não ter o Twitter, que ainda ia ficar prejudicado. Mas beleza, ia dar para passar o Twitter. Ia ter uma lei que, por conta do Twitter, lá na frente, se ocorresse algo similar ao que ocorreu agora com o Twitter e com o Telegram lá atrás, que ficou suspenso, tanto faz, porque você ainda pode usar com VPN, por causa da lei lá do Harry Potter de Manaus. Não veio nem pela direita essa ideia. Você vê que o ministro utilizou a questão da soberania nacional. Talvez se a gente tivesse colocado o debate na mesa, dentro de uma comissão, sobre o projeto de lei da soberania nacional, pelo menos ler o relatório, avançar nessa parte do rito, deixar o projeto mais ou menos pronto, quem sabe voltar em alguma comissão, deixar ele cada vez mais perto de chegar no plenário, um projeto importante, para enfraquecer essas ONGs globalistas que trabalham ativamente pela censura. Talvez isso desse para avançar em alguma coisa. Mas isso não entrou na mesa. E errado é quem perguntava qual é o plano. Eu, por exemplo. Aí surge o Salvador. Muitas vezes o próprio Elon Musk. Ação gatilho. Não vou mais cumprir, vou desbloquear isso, aquilo, outro. É? É mesmo? Vai haver a retaliação do sistema. E aí repete o ciclo. Porque a retaliação com o Twitter fora do ar gerou mais insatisfação, 7 de setembro, hype, like, mais heróis, mais ação, mais Salvador. E a gente fica nesse eterno ciclo pra sempre. E só quem perde é você. Só quem perde é você. Você nunca ganha. Você já percebeu que você nunca ganha? E nos últimos meses, inclusive, começa a aparecer cada vez mais. Melhor perder em pé do que ganhar de 4. Melhor perder com honra do que ganhar sem dignidade. Eu não sei, gente. Eu acho que perder sempre é ruim, sabe? Eu acho que perder sempre é ruim. Eu não gosto de perder. Mas eu só perco. Eu perco todos os dias. Todos os dias. Ser de direita no Brasil é perder. Espero que um dia esse ciclo possa quebrar. Mas eu já vi esse ciclo mil uma vez. Acho que é mais um caso aqui pra gente botar na mesa e perguntar, cara, e aí, velho? E aí? Não é, algumas coisas assim não é olhar com pessimismo. É olhar sabendo que você já viu esse filme no passado. A gente realmente precisa começar a compreender como funciona a máquina, né? O establishment brasileiro, o sistema, o mecanismo, chame da forma que você quiser. A gente precisa compreender, precisa começar a mensurar a nossa força dentro dele, identificar, não ficar às vezes preso numa bolha de autorreferência que a gente acha, não, tá todo mundo aqui que eu tô lendo, todos os comentários estão pensando igual a mim. É porque você tá no Twitter, seu terreno de direita. Grande parte do brasileiro sequer se preocupa com a política, sequer tá nas redes sociais. Pode receber informação pelo WhatsApp? Pode. Mas o cara que se informa pelo WhatsApp não é igual a quem tá acompanhando coisa por rede social, não é igual a quem tá lendo jornal todo santo dia, não adianta. A gente precisa começar a ter um pouco mais de autocrítica e um pouco mais de maturidade. A autocrítica a esquerda tá fazendo. Não que eu acho que vai dar alguma coisa. Mas eles estão lá questionando algumas coisas. Por exemplo, ele fala aqui, o Rui Costa, que eles estão perdidos na luta ideológica. E eu quero comentar um tiquinho sobre isso daqui. Vejam só. Primeiro vamos ver o que ele tem a falar e eu vou trazer isso para a direita. Pegando como gancho isso que você falou, não sei se você chegou a ler ou ver matéria sobre a entrevista que o Zé Dirceu concedeu à Folha de São Paulo no último domingo, em que ele fala sobre a necessidade de renovação do PT, renovação etária, ideológica, etc. Chegou a ver algo sobre isso, não? Eu vi. Eu acho que o Zé Dirceu está expressando toda uma corrente dentro do PT que está muito insatisfeita com a incapacidade do PT de fazer frente aos desafios. E ele é mais consciente, eu acho, do que a maioria, né, da ameaça da extrema-direita. E que o PT não está conseguindo reagir. A extrema-direita está nadando de braçada no Brasil. A única defesa que a esquerda tem é pedir cadeia para todo mundo, que não vai dar certo. Não vão botar toda a extrema-direita na cadeia. A cadeia nunca serviu, né? Nunca foi suficiente para conter um movimento de massas. A extrema-direita brasileira é um movimento de massas. Já elegeu o presidente da República no Brasil. Então, a hora que a cadeia aí não
falhar, né? Não der para prender mais ninguém, eu acho que nós estamos chegando já no fim dessa política, e o pessoal não tem nada para oferecer. O que eles vão fazer? Né? O que eles vão propor? Não tem uma disputa, uma luta ideológica contra a extrema-direita, não tem uma luta política séria contra a extrema-direita, é só cadeia, cadeia, fulano é bandido, fulano é isso, fulano tem que ser expulso, fulano tem que ser preso. Tudo bem, vão vivendo nessa ilusão aí, mas isso daí não é política. Eu acho que o Zé Dirceu, ele pelo menos é consciente disso. Ele sabe que a coisa está indo mal. Daí que ele fala que o PT tem que se renovar. Agora, ele vai conseguir fazer alguma coisa? Porque o PT é difícil, viu? Quem que consegue movimentar esse partido? Ninguém. Quem que consegue mandar nesse partido? Nem o Lula manda de direito no PT, né? É um trem descontrolado. Será que esse discurso do Rui Costa não dá para ser adaptado? Esse discurso não, essa fala. Não dá para ser adaptada para a direita? Quando ele fala, cara, o PT tá sem agenda, só vai prender. Quando a gente pega a direita, vamos aqui, mude a palavra de ordem, né? Liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Será que isso, só isso, é uma luta política válida? Gente, qual é a luta política da direita? Além de derrotar o PT, isso não pode ser uma luta política. A gente precisa de um pouco mais. Ontem eu recebi esse comentário aqui, no vídeo lá, que eu fiz na live ontem, conversando com o pessoal. Eu não sei, eu sinto que às vezes as pessoas perdem a capacidade de empatia ou perdem um senso de realidade. E eu até pergunto pra vocês, igual a Dona Margarete, quantas Dona Margarete existem no Brasil? Que ouço você todos os dias. Não deixe comentários por não poder competir com as pessoas que pagam para ser lidas ou contribuir para o canal. Eu sou aposentada, ganho um salário e não consigo fazer doações. Mas vimos tanta besteira, sacanagem, ingratidão nesse mundo político que, amigo, fico muito decepcionado mesmo com o Brasil. Eu até falo aqui para as diversas Dona Margarete. Gente, eu sempre às vezes paro para ler os comentários. E quando eu faço live lá, eu faço live a maior parte do tempo para ler os comentários de vocês que estão falando. Não, e diversas vezes eu comento lá, eu não só comento superchat. Não é sobre isso. E aí eu pergunto para vocês. Vocês já imaginaram como é que tá viver no Brasil com um salário mínimo? Viver no Brasil com um salário mínimo. Quando você tá nessa fase, que você se aposenta, normalmente é quando você tá com dor nas costas, é quando o ombro começa a doer, é quando aquele armário que você comprou há 10 anos atrás de MDF já tá sem as portas, já tá começando a cair pro lado, é quando sua geladeira às vezes o motor para de funcionar, é quando tá com a goteira na casa. O que dá pra fazer com o salário mínimo hoje? Sendo aposentado, tem que comprar um remédio, tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. A Dona Margarete com certeza tá preocupada com a liberdade de expressão. Dona Margarete tá preocupada com mil e uma coisas. Mas e os problemas da Dona Margarete? E das Donas Margaretes ao redor do Brasil? Sabe, assim, eu acho que a maior parte das pessoas com destaque na direita, seja políticos, sejam jornalistas, influenciadores, acho que todo mundo tem uma vida muito boa. Muito boa. Muito boa. Porque, pra mim, o padrão é o brasileiro médio. Em relação ao brasileiro médio, mano, é muito boa. Eu acho que minha vida é muito boa. Eu tô aqui trabalhando todo dia. Eu não sou um cara que viaja, mas também não ligo pra isso. Não ligo pra isso. Sei lá, nesses quase 6 anos, ano passado, eu fui pra um casamento e trabalhei os 4 dias. Foi essa viagem que eu fiz. Tô aqui todo dia. Meu carro é o mesmo desde antes de abrir um canal no YouTube. Minha moto também. Minha casa é minha sogra, minha vida, né? Não tem minha casa, minha vida, é minha sogra, minha vida. Alguém falou, é isso aí mesmo. Mas tô de boa, não me falta nada. Tenho comida, tenho plano de saúde, tenho roupa, vou pra academia, tem tempo. Ah, os luxos que eu quero ter, eu tenho. Mas o brasileiro, que tá trabalhando às vezes 12 horas por dia, mais o tempo que ele passa na condução, mais a insegurança, mais a preocupação que ele tem com os filhos, na escola, quando sai, quando tá com os amigos, o que tá vendo em casa, o que tá aprendendo, sabe? Qual é o plano, gente? Toda pesquisa mostra, quando o cara deixa a linha da pobreza, passa ali de 2 salários mínimos, quando passa de 2,
ele tem uma tendência de ser de direita, ou de pelo menos não votar no PT. Então, se você quer derrotar o PT, está provado que enriqueça o povo. Se você enriquecer a população, ela vai votar em você. Normalmente, quem tem o segundo grau completo tem uma tendência de não votar no PT. Pelo menos é uma tendência menor. Vamos reformular. Quem tem o segundo grau completo tem uma tendência maior de não votar no PT do que quem tem até o segundo grau incompleto. Ou seja, se a gente consegue combater a evasão escolar, se a gente consegue manter o povo na escola, é mais uma tendência, por mais que ele vai ser doutrinado, de não votar na esquerda, porque quem foge da escola tem uma tendência maior de ser petista. E fora outros problemas que tem no Brasil, que pessoas podem não estar preocupadas com a liberdade de expressão, mas elas querem ver a segurança pública, sabe, ser resolvida. E ela fala, cara, esse cara resolveu a segurança pública, vai ter meu voto. Quantas pessoas às vezes não votam porque quer ver alguém fazer alguma coisa para combater a criminalidade? A gente precisa ampliar o escopo do nosso debate. A gente não pode ficar preso só em uma agenda. A gente tem que ampliar um pouco, começar a entender, a coisa é mais difícil. Você está satisfeito com quanto você ganha? Você acha que o seu salário vai aumentar sem se discutir no Brasil uma política séria de reindustrialização e desenvolvimento da nossa logística? Como é que tirar um produto de São Paulo para levar para Natal pode ser mais caro do que tirar um produto de Pequim ou Xangai e trazer até o Brasil? Por que a nossa malha rodoviária, ferroviária, sabe, nossos portos, aeroportos, não consegue entregar no final do dia um frete menor do que um frete internacional que vem no país, né, aquele país vermelho? Você não acha que tem algo estranho acontecendo? Vamos olhar um pouco para o Brasil. Eu até tirei o nome aqui porque não é para ser um negócio focalizado, mas para mostrar às vezes como a gente olha para as situações com uma visão muito limitada. Isso aqui a gente comentou em julho. Tá até no vídeo de ontem. Eu tirei agora o nome porque a preocupação não é essa. Um deputado bolsonarista, lá em julho, durante a eleição da França, falou o seguinte: Le Pen é direita socialista. Entre os motivos é que ele falou assim, não, ela quer reverter a reforma da Previdência. Que direita é essa? Vem cá, se a reforma da Previdência na França tiver levado a um problema maior do que o gasto dela, se a reforma da Previdência que foi feita lá pode ter levado a um cenário que os velhinhos não estão conseguindo pagar o aluguel ou ter as necessidades básicas do seu dia, né, entregues assim, cara, tu vai poder comer 3, 4 vezes, aí vai ter os remédios. E aí? Às vezes pode ser por causa disso. Que direita é essa? Pô, a direita que tá preocupada com os velhinhos, que tá preocupada com a dona Margarete, que ganha um salário mínimo, enquanto aposentada. O governo ainda queria desvincular o BPC do salário mínimo. Cara, um negocinho absurdo. Umas coisas absurdas. Tem gente nesse Brasil, uma grande parte do Brasil, que vive com 1 a 2 salários mínimos. Aí todo mundo quer que essas pessoas se dediquem, estudem, aprendam sobre política, vá pra rua, milite. O cara não tem comida, às vezes. Às vezes o cara não tem comida. Será que as pessoas percebem que não é a parte do tempo, é a classe média que tá ali na rede social, tá debatendo? Cara, a sua família, ela conseguiu romper uma barreira que é muito difícil no Brasil. No Brasil não é normal dar certo, gente. A gente precisa mudar essa realidade. Mudar essa realidade vai ser bom para a direita, além de ser ótimo para a população. Então a gente tem que ampliar um pouquinho nossa visão, um pouco mais de empatia, entender a realidade que nos cerca. Eu sinto que às vezes o pessoal acaba por esquecer. Se empolga muito com alguns assuntos, vai deixando outros de lado. Imagine se a direita tivesse todo esse empenho nessa questão do Twitter, na discussão da reforma tributária. Nossos grandes deputados, eles desapareceram. Eles desapareceram. Teve deputado com 24 horas, não deram tempo de a gente estudar o texto. Cara, o texto era o mesmo desde que o Agnaldo Ribeiro apresentou. Se eu, que não sou formado em direito nem nada, eu consegui parar a ler, trazer para vocês, a gente aqui debateu junto, como é que um deputado não consegue, ainda tem assessor? Não é desculpa sem pé nem cabeça. Eu pude falar isso na cara de um deputado, inclusive no Space, um deputado muito conhecido aí, que teve muitos votos. Falei na cara dele. Ele ficou, não tinha o que falar. Aí ficou sem ter o que falar. E vai afetar quem no final do dia a reforma tributária? O povo. A política não é para trazer melhoria para a população. A gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo. Mas vamos continuar. Vamos voltar. O Rui tá pautando nosso vídeo hoje. Para cada coisa que ele fala, eu vou trazer para a prática.
Qual é esse? Esse aqui é o do BRICS. Falando aí que Lula se vendeu pro império e abraçou a burguesia, abandonando os amigos do BRICS. E vamos trazer isso para a realidade do Brasil com notícia recente. Mas isso é uma continuidade do que a gente falava na semana passada, assim, de tem que se equilibrar entre as pressões do imperialismo e o... Na verdade, um pragmatismo mesmo, diante da realidade tão turbulenta que a gente vive hoje. Sabe qual é a impressão que eu tenho dessa política do Lula? É que ele chegou à conclusão de que ele está... Pode falar, desculpa, que ele está como ele estava quando começou o governo dele em 2002, né? Que a burguesia, para ele poder assumir o poder, a burguesia impôs aí uma série de condições, impôs toda a equipe econômica a ele, né? Impôs a política econômica, impôs restrições diversas e tal, e ele se adaptou a todas essas restrições, né? Passou um tempo, ele conseguiu escapar das restrições. Eu acho que ele voltou a estaca zero, né, em termos de governo. Ele se adaptou completamente às pressões do imperialismo e da burguesia, do grande capital nacional, estão pensando sobre ele, ele está totalmente paralisado. Né? Eu não vejo ele driblando essas pressões, eu vejo ele cada vez mais se adaptando a essas pressões, não conseguindo fazer frente, né? A gente tem em outubro agora, Rui, a cúpula dos BRICS em Kazan. Você não acha que o Lula também vai lá, vai, na verdade, fazer um discurso em defesa da multipolaridade dos BRICS, enfim? Olha, vamos esperar para ver o que vai acontecer aí em outubro, viu? Porque a política externa do Lula está muito à direita. Eu vi hoje, no 247, um colunista aí publicou a matéria dizendo que o embaixador brasileiro não foi expulso da Nicarágua. Tá? Que aquilo lá foi... O embaixador era um bolsonarista e montou uma farsa e tal. Você vê que a situação é muito ruim, né? Venezuela, Nicarágua... O Lula toda hora está aí de beijos e abraços com Macron, com Biden. Está muito ruim. Beijos e abraços com Macron e com Biden. Aí, né? Lula se rendeu à burguesia. Vamos ver, na prática, um caso indiscutível. Justiça obriga ANEEL a transferir Amazonas Energia para Irmãos Batista. O órgão planejava intervenção. Lá atrás, os Irmãos Batista, através da Âmbar, compraram 14 termoelétricas, no primeiro momento, que só tinha um cliente, que era a Amazonas Energia, que só dava prejuízo, ninguém entendeu nada. Dias depois da compra, surgiu a medida provisória do governo, que caiu como uma luva para ajudar a Amazonas Energia. E quando eles compraram as termoelétricas, ficou a possibilidade de eles comprarem depois a Amazonas Energia. E não é que eles também queriam comprar? Querem comprar? Aí, tá ali, né? Antes da decisão judicial, a possibilidade de intervenção era tratada como real pela cúpula da ANEEL e representaria um revés para os Irmãos Batista, que tem interesse em assumir empreendimento, e para o governo Lula, que aposta na transferência do controle da companhia. O governo quer tirar a Amazonas Energia do Estado e entregar para a iniciativa privada. Mas o povo não te falou que o Lula é um estatista? Ele gosta de estatizar tudo, né? Estatizador. Ué, mas por que então ele está privatizando? Curioso, né? Como as ações práticas do Lula normalmente não condizem com o discurso e a retórica do que falam do Lula. Só para tratar da Amazonas. O bastidor mostrou ontem que a decisão da Justiça Federal do Amazonas incomodou os integrantes da ANEEL, que viram na determinação o meio dos envolvidos no negócio forçarem um acordo. Fontes da agência afirmaram que a obrigatoriedade na liberação da assinatura do contrato dificultaria uma eventual rescisão, por conta do risco que seria criado com a judicialização do negócio. A liminar de segunda-feira foi a segunda favorável aos interesses da Amazonas Energia e da Âmbar Energia. A empresa do grupo JF, dos Irmãos Batista, foi preferida em meio a discussões públicas promovidas pela ANEEL
sobre a viabilidade do negócio e debates entre integrantes da agência sobre intervir ou não na distribuidora de energia. Ainda não há opinião majoritária quanto à intervenção, mas a área técnica da ANEEL já havia manifestado preocupação quanto à compra da Amazonas Energia pela Âmbar, por entender que a companhia do Grupo JF não tem experiência no setor de distribuição de energia elétrica. E quem vai aparecer para explicar esse caso? Trazer realmente assim ponderações muito bem feitas é o Estadão. Mas antes de falar sobre isso, a associação pediu que o TRF1 suspenda a decisão que obriga a ANEEL a aprovar a transferência da Amazonas Energia aos irmãos Batista. A área técnica da ANEEL sugeriu que o plano apresentado pela Âmbar seja rejeitado. O parecer foi emitido após a decisão questionada. Após questionar, né, falou, cara, após o pessoal questionar aqui a decisão de transferência, nas últimas horas aí, a ANEEL entrou em campo e falou, não, peraí, pô, não dá para transferir para Amazonas, para Âmbar, não dá. Aí o Estadão comenta, em seu editorial, ANEEL do lado certo da história. E esse editorial aqui, ele abre margem para várias discussões, inclusive o que a gente falou ali atrás, direita e esquerda, essas questões ideológicas, e até contradiz muito o que o Estadão defende, né? A democracia ocidental liberal, que eles tanto amam, que no final do dia é puro globalismo. A área técnica da ANEEL recomendou a rejeição do plano apresentado pela Âmbar para assumir o controle da distribuidora Amazonas Energia. Técnicos especializados na área concluíram que a empresa dos irmãos Batista não será capaz de solucionar os problemas crônicos daquela concessão. Por meio de uma medida provisória, o governo Lula flexibilizou obrigações e vários dos indicadores que precisam ser cumpridos para voltar a atender o Estado com qualidade em um prazo adequado. Não, a gente vai... Não precisa ter isso, não precisa ter isso. Vamos facilitar. Mas os termos da proposta elaborada pela Âmbar não atendem a esses requisitos mínimos. Mesmo Lula flexibilizando, deixando mais fácil. Não precisa fazer muita coisa, não precisa nem pintar as paredes. A turma não conseguiu. E a seguir por esse caminho, os consumidores brasileiros terão de arcar com um custo de quase 16 bilhões nas contas de luz para que os irmãos Batista possam salvar a concessão, quase o dobro do previsto pelos técnicos da agência. Quem vai pagar é você, o Brasil inteiro vai ratear essa conta. Não parece razoável, e é por isso que eles recomendaram a caducidade da concessão e a realização de um leilão para selecionar um novo operador. A área de atendimento, no caso todo do Amazonas, é extremamente desafiadora. O estado tem grande extensão territorial, vastas áreas remotas e cobertas por florestas e níveis alarmantes de furto de energia em Manaus. Não se trata de uma questão de capital público ou privado. Nem a Eletrobras, que ficou responsável pela concessão por quase 20 anos, quando ainda era controlada pela União, nem a Oliveira Energia, única a disputar a Amazonas Energia no leilão da privatização realizado em 2018, conseguiram vencer esses desafios. O Estadão colocou na mesa em um parágrafo um grande ponto que é: não é privatizar e não é estatizar que vai resolver o problema. Na mão do Estado não resolveu. Na mão da iniciativa privada também não resolveu. Mas vejam só, e como é que resolve? Boa pergunta, né? No mundo real, os problemas são complexos e precisam ser analisados um a um. Foi também com base nessas experiências prévias que a ANEEL considerou o plano da Âmbar insuficiente para resolver de vez os problemas da concessão. É preciso ter expertise para assumir um ativo de distribuição, sobretudo no Amazonas, algo que a Âmbar não detém, uma vez que atua nas áreas de geração e comercialização de energia. Distribuição é maluquice. Já trabalhei na área, eu sei um pouco como é. Ninguém nega que precisa encontrar uma solução para a Amazonas Energia, mas isso não significa que ela deve ser entregue a qualquer custo, como parece ser a intenção do ministro Alexandre Silveira. Problemas complexos requerem soluções estruturadas e pensadas para evitar a repetição de erros do passado. Não passou desapercebida a estranha coincidência entre as datas da edição da medida provisória sobre a Amazonas Energia e o anúncio da compra pela Âmbar de termoelétricas da Eletrobras localizadas em Manaus e que há meses tomam um calote de seu único cliente, que vem a ser ninguém menos que a Amazonas Energia. Para coroar o episódio,
a Justiça Federal do Amazonas achou por bem intervir no processo e decidiu, por meio de uma liminar, obrigar a ANEEL a aprovar imediatamente a proposta da ANBAR, como se a agência reguladora não tivesse autonomia. A turma defende tanto na autonomia, as agências reguladoras, o Estado brasileiro funciona com agências reguladoras. Mas na hora que a agência vem com parecer técnico falando, ó, não dá para vender para os irmãos Batista, aí não serve? Não faz sentido, né? Pelo amor de Deus. Pela nota da carruagem, é bem possível que todos os riscos apontados pelos técnicos da ANEEL sejam ignorados pelo governo, que as questões da Amazônia Energia não sejam resolvidas e que a distribuidora volte a ser um problema no setor elétrico mais cedo do que se imagina. Desta vez, ninguém poderá alegar surpresa. Mas vão alegar surpresa. Vão falar que não sabiam de nada. Vão falar que não sabia de nada. Os campeões nacionais estão aí. A gente falou outro dia. A discussão não é o protecionismo. Uma coisa é o que o Trump fala quando se refere a protecionismo. Outra coisa é campeão nacional. Uma coisa é campeão nacional. Outra coisa é o que se discute lá fora. Uma coisa é o papel do Banco Central, o Trump, a interferência do Trump no Banco Central, pensando em usar sua moeda para garantir a soberania e a segurança nacional. O Trump está olhando o processo de desdolarização num contexto mais amplo. Ele está pensando nele, ele não está pensando se vai impactar ou não o Brasil e os mercados. Ele é bobo? Não. Não. Mas no Brasil, o que se discute é a independência do Banco Central para entregar para Faria Lima. É abrir mão da soberania. A gente tem que melhorar um pouco o nível do debate. Alguns dogmas aí que tem, né? O liberal conservador, cara, acho que ele não tá entendendo o mundo atual. Acho que ele tá comendo música. Mas vamos entrar agora no assunto mais polêmico de todos, que eu acho que deve gerar uma polêmica ao longo do dia de hoje, a não ser que ninguém queira falar sobre ele. Mas eu vou falar, né? Eu vou falar, não vou deixar de falar sobre isso. Mas antes, o Ruizão tá pautando o vídeo de hoje, mas é o último. Esse é o último. Ele fala uma coisa aqui interessante, que acho que é esse aqui que vai levar o PT ao fim. Esse aqui, eu botei ali, ó. Atucha e Rui Costa, duas lideranças da esquerda, desmascaram que Lula e o PT abandonaram o trabalhismo e que o grande problema hoje é Lula. Lula estaria prestes a causar uma crise para o próprio PT e muitos estão insatisfeitos com Dilma. Lula traiu até mesmo a esquerda. É o que ele tá falando aqui, ó. Como é que você responderia aquela primeira pergunta que chegou, Rui? Que comparava o PT ao PDT. Aqui, eu vou tentar achar aqui. Essa aqui do Arlen. Você não acha que o PT está no caminho de virar uma espécie de outro PDT descolado da realidade dos trabalhadores e preso num trabalhismo arcaico? Como é que você responderia a isso? Acho que não. Primeiro porque o PT não tem esse trabalhismo todo. O PT, ele fechou os olhos aí diante da destruição da CLT nos últimos 20, 30 anos. E nem acho que o PDT também tem um trabalhismo. O PDT é um partido, é um PSDB de saias. O problema aqui não é nem o PT, porque o PT, em grande medida, ele é um instrumento do próprio Lula. O problema é o Lula. Onde vai o Lula? É isso que a gente deveria perguntar. Que ele é a pessoa importante. Pode ser que ele provoque uma crise no PT, isso eu acho possível. Com essa política dele, que é uma política do fio da navalha, na melhor das hipóteses, é uma política caminhar no fio da navalha. Ele pode provocar uma crise no PT, há muita insatisfação com a política dele. Né? Ele vai ter que manobrar para executar uma política complicada, uma política que é difícil de engolir, e você conseguir o resultado e sair por cima. É muito difícil que ele consiga tudo isso nesse momento aqui. Eu não estou vendo. Isso pode levar a uma crise do PT, mas eu não acho que mude nada substancialmente. O PT é o que é, já é há muito tempo assim. É um balaio de gato, é um partido que tem uns esquerdistas muito radicais e uns direitistas também muito direitistas. É um balaio de gato que o Lula mantém unificado. É o Lula que mantém unificado. Se amanhã o Lula desaparecer, eu não vejo que o PT consiga se manter unido, não. Você vê que com todos os problemas que ele aponta, eu até dei uma encorpada no texto, né?
Você vê que ele trata ainda o Lula com respeito. Você vê que ele ainda consegue entender que o Lula tem uma importância. Porque é o Lula que consegue manter a esquerda unida, unificada. Porque existem diversos interesses difusos dentro da própria esquerda, diversos grupos, diversas vertentes. E ele fala, cara, é uma política que tá aí, tem que ver. Sabe? E o Lula ainda tá numa posição muito diferenciada, por exemplo, de Bolsonaro. Porque o PT é o puxadinho do Lula. O PL não. O PL Bolsonaro tá lá de presidente honorário. Então você vê assim a diferença, né, de ferramentas, né, do que está à disposição de ambos. O que um tem na mão e o que o outro tem na mão. Mesmo o Lula tendo tudo isso na mão, tendo a máquina, tendo a imprensa, o judiciário, o apoio internacional, você vê que a coisa ainda tá meio ruim. Mas ainda assim ele fala, cara, o Lula tem importância, o Lula consegue manter uma aglutinação e tudo mais, e fala na boa, né? Faz a crítica quando faz, mas sempre assim, em termos, para colocar assim uma coisa de uma forma que sei lá, o cara que é de esquerda vá lá cobrar o Lula, mas cobrar assim, né? Da cintura para cima, na boa, falar, cara, pô, isso aqui, aquilo outro, etc. Fazer uma coisa para tentar, porque a questão do Lula é um querer, né? O Lula tá com a faca e queijo na mão. O Lula é presidente da República, a política do Lula, o Centrão aprova fácil, se o Lula quiser botar pra andar. O Lula tem a Globo, tem o judiciário, então assim, o Lula tem a faca e queijo na mão. Se ele quisesse realmente dar uma guinada à esquerda, ele daria. Mas não vai, porque o Lula não é isso. O Lula é um globalista. Pegando isso, não quero focar na crítica, etc, tudo mais, mas eu quero seguir por essa mesma linha de raciocínio. A forma de expor uma ideia, é importante, sabe? E entender, às vezes, algumas coisas, a posição, as ferramentas que cada um tem disponível, a consequência do que você fala, entender o que você fala pode causar muita consequência. Eu já falei isso várias vezes a galera, às vezes, a influenciadora não entende que todo mundo quer ter o bônus, né? Que é a audiência, você e tudo mais. Isso é bom. Mas ele não quer arcar com ônus, que são as responsabilidades. Às vezes tem tem determinadas coisas que você tem que ir pela sombra. Porque você é vitrine, você é vidraça. Você publicar um vídeo que é mentira, vai aparecer o fact-checker, falar, o influenciador bolsonarista divulga fake news. Se for a tia do Zap, ninguém vai saber, né? Ninguém não tá preocupado com o perfil de 10 seguidores, mas no perfil de mais de 1 milhão de seguidores, o pessoal tá preocupado. Dito isso, vamos falar sobre a consequência das suas palavras. O Marçal postou um vídeo, e o Marçal já colocou o número dele em cima, de uma entrevista que o Nicolas concedeu. E o Nicolas ainda foi depois no Instagram do Pablo Marçal e deixou um joinha. O Pica-Pau, que acompanha as redes sociais, siga o Pica-Pau, ele gosta de ver a confusão. Ele gosta da confusão. E ele entende um pouco do funcionamento da rede social. Ele já botou ali, né? Agora o pau vai torar. Olha o print que ele pegou. Tem 1000 prints. Olha a fala do Nicolas. Eu vou dar play na fala do Nicolas. Mas olha o print que ele quis pegar. Ou a gente vai simplesmente se juntar um bando de vagabundo. E tá ali Bolsonaro, Tarcísio. Bolsonaro está se juntando com os vagabundos. Tarcísio está se juntando com os vagabundos. Aí, olha o comentário. O comentário do Rafael, obviamente, acontece por quê? Porque o Pica-Pau postou o vídeo do Nicolas, que o Nicolas mandou um joinha pro Pablo Marçal. Nicolas fez um M. Sem minhas palavras. O Nicolas agora declara apoio aberto. Tá declarando abertamente, deixou claro ontem o Pablo Marçal. E de boa. Não tenho nenhum problema. Eu deixei claro, você vota quem você quiser. O ponto não é esse. Como eu falando desde junho, eu acho que a eleição deixou de ser sobre São Paulo e se tornou algo maior. Olha o comentário do cara chamado Rafael. Pé na busanfa desse broxa e frouxo que faz cartinha de pipipi, popopô, grande jurista. Vamos eleger, dar poder e cargo para quem realmente tem sangue nos olhos e quer mudar esse país. Aí vamos olhar aqui a fala do Nicolas. Constantino postou o vídeo. E eu acho que você pode até fazer várias ponderações. Você pode votar no Marçal, pode fazer campanha pro Marçal. Pelo que me consta, eu não vi Bolsonaro cobrando. Faça a campanha pro Nunes. Mas acho que tudo é a forma. Às vezes você coloca as coisas de um jeito
que o povo para e escuta e fala, pô, cara, pô, aí gera aquele comentário contra Bolsonaro, né? Que é o meu ponto aí. Não gere problema pra Bolsonaro, só isso. Dá play aqui, ó. A grande questão é que não dá para poder engolir esse cara. Aí você falar comigo, e a questão do Pablo, etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas com ele. Uma coisa eu sei. Ele não está sendo apoiado por ninguém no sistema. Isso sim. Ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Está sem televisão, está sem rádio e tem ficado aí sozinho. Mas o cara pode ser venenoso lá da frente. Pô, você tem 2 copos. Um copo que você tem certeza que tem veneno. E o outro talvez não tenha. Qual que você toma? Para quem sabe ler, é um pinga-letra. Se lá na frente, Pablo trai a direita, ele vai sofrer as consequências. Porque ninguém que traiu a direita passou impune. Ninguém. Ou a gente vai simplesmente se juntar a um bando de vagabundo que sempre lutou contra a gente e vamos esmorecer. Não, eu prefiro dar a chance para a dúvida. Prefiro dar a chance para a dúvida. É isso que eu tenho para dizer aí. Eu sei que isso aqui vai me render muita pressão. Eu tenho sofrido muita pressão. O presidente Bolsonaro sabe o tanto que eu amo esse cara, de verdade. Eu já chorei com o presidente Bolsonaro, converso com ele. Ele sabe da minha lealdade, ele sabe o quanto que todo mundo está disposto para morrer e matar por esse cara. O cara que agora eu não posso me ausentar de querer estar ao lado de um sistema. Eu acho que o Nicolas, ele podia ter dito tudo que ele disse, sem falar. Me unir a um bando de vagabundo. E porque até ele, sim, tá se unindo com os vagabundos é Bolsonaro, Tarcísio, então isso acaba pegando mal. O Nicolas, eu acho que talvez seja o deputado com a maior quantidade de seguidores. O que ele fala, muita gente vê. E, gente, não vai faltar comentários meio que nessa linha. Então, assim, podia ter dito tudo isso, podia ter feito campé pro Marçal. Mas tem que pensar um pouco na forma. Deputado, pense na forma como você aborda alguns assuntos. Você vê ali, né? Chupa que é de uva à direita Valdemar e toma essa sem vaselina. Bolsonaro faz parte do sistema. Só cego que não vê. Se você entrar ali no comentário do Constantino, a maioria não. Tem muita gente que tá reclamando do Nicolas. Tem muita gente que tá reclamando de Bolsonaro. Então, assim, as formas como você coloca alguns assuntos, às vezes, pode gerar interpretações dúbias. E acontece, né? Ninguém é perfeito, óbvio. Tanto depois ele ali fala, pô, Bolsonaro e tudo mais. Mas querendo ou não, serve de... se alimenta, né? Agora, eu achei meio fora de tom o Nicolas e na postagem, tá lá, né? Um bando de vagabundo colocando ali a foto de Bolsonaro, ele mete um legal. Eu achei desnecessário, sabe? Porque o vídeo mesmo do Nicolas é esse daqui, ó. O Nicolas participou lá no Terça Livre, bonitinho. Se eu tivesse colocado assim um vídeo do Nicolas, beleza. Mas quando você pega a cara dele e coloca embaixo o Bolsonaro e o Tarcísio, né? Bando de vagabundo, eu acho que pega muito mal. Eu acho que ajuda a enfraquecer Bolsonaro. Eu acho que ele tem um papel importante. Né? Mesmo que eu falo do Lula, né? Eu acho que Bolsonaro ajuda a manter muita gente aí unida que pensa de forma muito diferente. Você vê, da mesma forma que gerou comentário que estão jogando pedra em Bolsonaro, que eu só peguei um aleatório. A Ana falando o seguinte, cara, eu não gostei do fato do Nicolas falar caguei. Deu a impressão sim de traição, pois não explicou e ficou a impressão que cagou o povo de São Paulo também. Mas ele veio explicar agora e já falou que tem suas ressalvas sobre o Marçal, disse que pelo menos o Marçal não era sistema. Nunca pensei que ele fosse do sistema mesmo, sempre achei que era um picareta. Temos que lembrar que o Nicolas ainda não está tão maduro como se deveria para a política, ainda precisa ser mais moldado. Eu particularmente daria uma chance, mas Marçal nem pensar. Tá de boa, isso aí, vida que segue, né? Não vou entrar nessa, traidor, etc. Bobagem. A gente precisa, gente, ter um pouco mais de, sabe, de tino na hora de utilizar as palavras. Que depois você acaba gerando um desgaste pro Jair. Teve outro episódio que eu trouxe em vídeos passados, só que quando eu trouxe, eu apaguei o nome, porque é pra não ficar preso ao nome, parecer, tá falando da pessoa. Mas já que aconteceu isso agora, eu vou trazer de volta. Semana passada a gente falou sobre isso, né? Quando o Twitter voltou, uma retrasada, na verdade, o Nicolas fez o seguinte comentário. Voltou o Twitter pros frouxos. E mais uma vez, é um comentário que é bacana, sabe? Engaja, o pessoal gosta, o pessoal tá cansado com tudo que tá acontecendo no Brasil, o pessoal tá cansado com o ministro, o pessoal tá cansado com o sistema, com o establishment, com Lula, com a vida que tá uma porcaria.
Mas quando você faz uma fala dessa, fica um negócio meio no ar, sem saber. Tanto que você vê, né? Tem muita gente que deu RT no Nicolas na época perguntando: é uma indireta para Bolsonaro, Nicolas? Você está dando uma indireta para Bolsonaro? Aí tem gente que pegou o tweet que Bolsonaro... Porque Bolsonaro fez um tweet, né? Durante a brecha. Aí durante a brecha fez um tweet, o pessoal pegou. Foi para Bolsonaro, Nicolas, que você está falando isso? Quem tá afim de treta vai utilizar. Aí o cara pode falar: ah, mas então eu vou ter que ficar me policiando por quem tá afim de treta? Eu me policio. Vou falar, pô, eu me policio. Tento não dar, eu tento não dar brecha. Às vezes posso dar, mas eu me policio sobre tudo. Eu sou assim. Eu enxergo as coisas assim. É a forma que eu vejo. Tô falando assim pelo meu lado. É o lado certo? Não sei. É só o lado que eu sigo. Aí na época você vê, ó, a Tsuki diz: cara, essa pergunta ela abre um leque para várias interpretações que nem sempre serão justas. Desde o bloqueio do Twitter, recebo mensagens de pessoas que estão desesperadas, mas não possuem recursos para arcar com a multa. O uso generalizado do adjetivo desconsidera a realidade de cada indivíduo. Mas aí, eu acho que na cabeça do Nicolas, ele, por exemplo, não estava falando da Dona Dulce. Óbvio que não estava falando dela. Mas o que eu digo, às vezes a pessoa que não está usando o Twitter vê um comentário desse, a pessoa fica chateada. Olha, pô, acho que foi infeliz na sua colocação. Eu não sou frouxa. Eu apenas não tenho dinheiro para pagar advogado e muito menos 50 mil, né? O homem que não tá bem da cabeça. A Gabi Marcel falou a mesma coisa. Pois é, eu não tenho um tostão furado. Tô usando hoje, amanhã provavelmente não mais. Obrigado por nos defender, Tsuki. Te vejo sempre no vídeo do Kim. Então tem que ter, gente, um pouquinho mais de... sabe? Não sei qual seria a palavra correta para utilizar, mas pensar um pouco. Porque no final do dia, algumas das coisas que são ditas vão causar algumas consequências. Eu não acho que... né, uma consequência dessa contra Bolsonaro ajuda muito. Outra coisa que eu vi nesses dias foi isso daqui, ó. Começaram a campear do PSD. Nicolas e o Gaia. São os pais da ideia. Beleza, bacana. Eu acho que tem que cobrar mesmo. Incomodar o PSD, por mim incomoda o PP do Ciro Nogueira, por mim incomoda o agro. Já falei, tem que incomodar o agro. O agro, sim, o agro. Que o agro diz que é direita, tem que incomodar o agro, pô. Fazer o agro aí começar a ficar incomodado. Enfim. A Sofia Gomes fez esse seguinte tweet, ó. Isso aqui é um tapa na cara de todo mundo. O PL fazendo chapa com o PSD em 241 municípios e simplesmente ignorando o boicote ao PSD. Cadê o Bolsonaro? Não é possível que ele vai fechar os olhos para isso aqui. Ou ele se impõe, ou ele pede para sair do PL. Porque isso aqui é um desrespeito. Tem desrespeito do quê? Aí o Rodrigo fala, né? Isso foi antes. Aí ele ofende a menina, né? Isso foi antes, bobinha. Aí a Sofia diz: não importa. O que importa é obedecer os eleitores. Mas peraí, quais eleitores? Será que todo eleitor pensa igual a Sofia? A dona Alcione não. Ela fala assim: obedecer eleitores, uma vírgula. Eu não tô boicotando o PSD. Quem inventou isso que se vire. Porque tem que colocar... Por que tem que colocar na conta de Bolsonaro? Aí vejam só como acontecem as coisas. Vamos ver se essa cobrança a Bolsonaro é justa. Peguei o site oficial do TSE. Site oficial do TSE. Convenções partidárias. Prazo para partidos e federações termina nesta segunda, dia 5 de agosto. Termina no 5 de agosto, de acordo com o calendário eleitoral, o prazo para os partidos políticos e as federações realizarem convenções para escolha das candidatas e dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-vereador nas eleições de 2024. Após a escolha das candidatas e dos candidatos em convenção, a legenda já pode solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral, o que deve ser feito até dia 15 de agosto. Todas as chapas foram escolhidas até dia 15 de agosto. A campanha do PSD é de agora em setembro. O que a Sofia quer que as pessoas façam? Se a chapa já está feita, é para fazer o quê? É para deixar de votar? É para deixar de votar no candidato da direita? Na cidade de Londrina, o que Felipe Barros me falou, não sei se ele eu acho que ele está certo. Felipe Barros está eleito na chapa na Bolsonaro desde 2018. O Felipe Barros me falou que o acordo era: o vice é do PL
E o prefeito que é do PSD, que ele fala que é deputado, quando tiver a janela eleitoral, ele vai migrar para o PL. A gente vai deixar de votar no cara que vai migrar para o PL, que tem um vice do PL, que está sendo apoiado pelo Felipe Barros. Acho que deve estar com apoio de Bolsonaro também, acho, não sei, lá em Londrina. Então, assim, eu acho que tem que respirar um pouquinho, né? Eu acho que esse comentário aqui é muito injusto. Eu acho que a gente tem que entender um pouco como funciona a regra do jogo. As eleições já deixaram de ser sobre as eleições há muito tempo. Para mim, isso daqui faz parte de um desgaste planejado. Não quero ser injusto, mas isso aqui tá parecendo que é um desgaste planejado, sabe? Jogando pra torcida, pra queimar Bolsonaro, dia sim, dia também. Falei lá atrás, fala aqui de novo, aí, rapaz. Opa, o Bolsonaro se afundar, eu vou afundar junto, por mil razões. Gratidão, lealdade e tantas outras. Não acho que tem como construir um Brasil, pelo menos o que eu desejo, sem passar por Bolsonaro. Acho que ele é uma força aglutinadora. Acho que ele consegue fazer com que muitas pessoas se interessem em acompanhar a política. Não, sabe? Se Bolsonaro não presta mais, então de boa, velho. Sigo lá com Bolsonaro na boa. Não vou embarcar em nenhum barco. Não vou embarcar no barco do Nunes, também não vou embarcar no barco do Marçal, da Maria Helena. Tô de boa. Tô de boa aí. Todo mundo aí pode tirar suas conclusões, mas eu acho que tem que botar a bola um pouco no chão, velho. Tem que botar a bola no chão, parar, dar uma olhada. Ver os rumos aí que a galera tá querendo seguir. Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Pronto. Tem só mais duas coisas que eu quero mostrar pra vocês. Enquanto a gente tá aqui na gritaria, não votem no PSD, Bolsonaro, faça alguma coisa, isso, aquilo, outro. Bilionário dobra o próprio recorde de doações a campanhas. Tem 1.001 pessoas que têm soluções pra tudo. Eu tenho algumas sugestões de caminhos a seguir. Eu queria ter uma solução. Nossa, como eu ia ficar feliz se eu tivesse uma. Eu tenho alguns caminhos que eu acho que pode dar certo. Pode melhorar. Eu acho que se a gente for por aqui, a gente tem a ganhar. É isso que eu tenho. Sou burro. O Benzometo, nesse ano, ele já doou 15 milhões. Rubens Ometo tá doando a 160 doações em 87 cidades. Doou por diretórios partidários do PL, MDB, PP, PSD, PSDB, União Brasil, Podemos, PSB e PDT. Isso de diretório. Mais 146 partidos de 16 legendas. Aí tem MDB, Avante, Novo, PDT, PL, PMB, Podemos, PP, PRD, PSB, PSD, PSDB, PT, Republicano, Solidariedade e União Brasil. Quem você acha que no mundo real, onde existem vereadores, prefeitos, emendas, projetos de lei que passam, quem você acha que vai ter mais força? O Benzometo? Ou quem lava a alma na internet, cobrando o Bolsonaro que rompa com o PSD, candidaturas que já estão chanceladas desde 15 de agosto? Jorge Soros está comprando 200 estações de rádio. Bill Gates doou mais de 319 milhões de dólares para a grande mídia, incluindo a BBC. Você tem que perceber uma coisa, cara. A mídia é propaganda. Tem muita coisa acontecendo. Acho que vocês conseguem julgar. Olhem o Brasil. Pensem qual Brasil vocês querem criar. Por onde passa esse Brasil que vocês querem criar. E aí é isso. Pensem, reflitam, tudo mais. Não sou o dono da razão. Não tenho solução. Queria ter, não tenho. Tenho algumas sugestões. Só isso. Não é muita coisa. Mas eu observo tudo que tá acontecendo. Né? Acho que, sei lá, velho. Não sei se esse caminho, no final do dia, vai nos levar ao arco-íris. Eu acho que essa eleição, junto com o bloqueio do Twitter, ele provocou aí um impacto na direita que ainda vai demorar para entender. Eu queria entender o quanto antes, mas por mais pressa que eu tenha, sei que eu não vou conseguir entender o impacto de tudo que está acontecendo. Quanto tempo vai levar? Não sei. Vai levar um tempo para entender isso daí, o que vai acontecer. Qual vai ser o impacto? E aí, é o fim de Bolsonaro? Não vai ser? Vai sair mais forte? Aparecerão traidores? Pessoas se desculparão? Vão se arrepender de algumas coisas? Eu não sei. Tenho algumas percepções, mas são percepções. Nada que eu consiga bater o martelo e falar, não, eu tenho certeza que isso aqui vai acontecer.
Mas reflitam sobre isso, reflitam sobre o Brasil, reflitam sobre os campeões nacionais, veja como é que atuam os empresários. A gente cobra às vezes muita coisa de um homem só. Pô, isso aqui, aquilo outro, etc. E os deputados também, né, pra fazer a parte deles. Reclamam muitas do PL, tá, mas também cabe aos deputados ocupar espaço. Os deputados também podem ajudar a derrotar o Valdemar. Derrotem o Valdemar, ocupem os diretórios estaduais, os diretórios municipais. É Bolsonaro que tem que vencer em todos. As 5.500 cidades do Brasil. Eu vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Link tá na descrição, você pode ouvir de novo. E eu fico por aqui. Se igual ao meu trabalhinho, quiser me ajudar mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. Onde estamos registrando tudo para lá na frente a gente conseguir julgar se deu certo ou não. Eu fico por aqui, deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!